Então, antes da falha, estava recorrendo ao livro da última classificação dos tumores de cabeça e pescoço da Organização Mundial da Saúde, para mostrar que o que nós há poucos anos tínhamos um pouco de dificuldade para discutir claramente com os pacientes e com os clínicos, com os colegas de trabalho, hoje em dia nós temos um respaldo acadêmico muito importante, que é este capítulo e essa tabela, que pela primeira vez na história coloca claramente a participação do HPV-16 como um promotor tumoral, como um driver tumoral nesse contexto dos pacientes um pouco mais jovens, não tabagistas, não etilistas, com tumores da orofaringe. Então notem a coluna central da tabela, quando comparada à coluna da direita, notem as peculiaridades que nós discutimos anteriormente. Então os tumores dirigidos pelo HPV afetam pacientes mais jovens do que aqueles com tumores da orofaringe associados ao tabaco e álcool. O sexo oral é o responsável por trazer este vírus oncogênico da mucosa genital para a boca, e ele tem uma afinidade específica para a tonsila palatina e para a tonsila lingual, pela anatomia, pelas características do epitélio reticulado e pelo microambiente que permite com que o HPV se desenvolva ali, diferente do que era uma mucosa oral mais queratinizada, numa borda lateral de língua, por exemplo, onde o HPV não tem habilidade de infectar e promover um tumor até onde nós entendemos nos dias atuais. Talvez por um panorama mutacional menos complexo dos tumores induzidos pelo HPV-16, quando comparados aos tumores induzidos por tabaco e álcool, acontecem esses tumores mais bem diferenciados, com metástases mais císticas, e o que é importante nessa discussão é entender que a sobrevida global desses pacientes é superior à dos tabaco e álcool induzidos. Os pacientes com tumores HPV-16 positivo da orofaringe, em grandes centros de tratamento oncológico, são gerenciados por meio da quimio e radioterapia exclusivas. São pacientes que cada vez menos têm sido operados com cirurgias e com esvaziamentos cervicais como primeira iniciativa de tratamento oncológico. Isso traz um impacto muito importante para as questões de recuperação, de controle da doença, claro, mas de recuperação, lembrando que são pacientes mais jovens, de retorno ao trabalho, de qualidade de vida. Mas esse é um cenário ainda em desdobramento. O gerenciamento terapêutico destes tumores HPV positivos ainda está em delineamento por meio de ensaios clínicos fase 3. Alguns estudos recentes têm usado a cirurgia transoral robótica para a ressecção do tumor primário e depois a quimio-radioterapia é feita. Então, embora exista uma desintensificação do tratamento oncológico nesses doentes, ao que tudo indica, eles têm um prognóstico superior. E isso, por si só, valida a importância do reconhecimento desde a clínica dessa doença até a bancada do patologista oral, com o compromisso de investigar o status tumoral com o método que a ASCO e a CAP publicaram no artigo que eu acabei de mostrar, e que isso seja transferido para o laudo do paciente, porque vai então direcionar o tratamento dele. Uma outra questão muito importante é a comunicação com esses pacientes. A partir do momento que ele entende que é um tumor dirigido pelo HPV-16, surgem várias dúvidas no que diz respeito ao comportamento sexual, no que diz respeito a como ele adquiriu o vírus, e existem muitas dúvidas, inclusive também em termos de lastro científico para orientar os pacientes, mas existem protocolos, existem uma série de trabalhos nesse sentido. Bom, deixando para trás os dois primeiros grupos de pacientes jovens com câncer de boca, relembrando, grupo 1, jovens, mas que fumaram e beberam durante 20 anos, desde a adolescência, desenvolveram tumores convencionais em boca, queratinizantes. Esse grupo nós esgotamos a discussão. Grupo 2, uma entidade distinta, uma entidade nova, emergente, com 20, 25 anos de história, é o que se entende, dos tumores exclusivos da orofaringe, HPV positivos, cuja compreensão nos permite abertamente discutir com mais propriedade hoje em dia. Nós migramos então para o último grupo, definido como pacientes jovens com câncer de boca, que eu me proponho a discutir hoje. Este é, sem dúvida, o grupo mais enigmático, como eu já mencionei anteriormente, o grupo sobre o qual se conhece menos em termos de fatores de risco, de progressão da doença e de gerenciamento oncológico. Essa é a paciente que eu mostrei anteriormente, fazendo uma comparação direta, emblematizando a mudança do paradigma clínico desses pacientes idosos para os jovens. São uma paciente de 29 anos, acolhida pelo nosso ambulatório de estomatologia aqui na FOP Unicamp,
uma paciente com uma orientação religiosa ortodoxa e nenhuma exposição a tabaco e álcool, uma mulher que passou, como acontece com muita frequência nos pacientes destes grupos, passou por vários centros de atenção à saúde antes de chegar aos nossos cuidados e foi tratada por uma miríade de propostas envolvendo antifúngicos, antimicrobianos, citologias exfoliativas, porque, pelo que nós acreditamos, isso já está registrado em alguns trabalhos, o profissional de primeira linha, como já dito anteriormente, o profissional de primeira linha diagnóstica, que não conhece esse novo paradigma da doença, não espera que um jovem sem fatores de risco clássico desenvolva um carcinoma espinocelular. E com isso, acaba lançando mão de estratégias diagnósticas e definitivas muito frágeis. Infelizmente, quando ela foi acolhida pelo nosso serviço, ela já tinha um tumor muito avançado logo regionalmente. Notem o aumento de volume na borda lateral posterior da língua pela infiltração tumoral. Notem com a lateralização da língua para o lado direito que toda a borda lateral da língua está acometida, envolvida por uma úlcera bastante infiltrativa, de bordas bastante endurecidas. E notem que existem áreas adjacentes ao tumor que lembram leucoplasias, áreas mais eritroleucoplásicas. Essa é uma característica que também é pouco conhecida, mas é interessante porque o grupo 2 dos tumores induzidos por HPV não tem leucoplasias, não tem eritroplasias. É uma outra característica importante. Não existem lesões potencialmente malignas para o grupo 2. O tumor se desenvolve direto, de novo, dentro daquele microambiente que é uma tonsila palatina ou uma tonsila lingual. Aqui não. Aqui é um tumor de superfície. No grupo 3 é um tumor de superfície que geralmente é precedido por uma leucoplasia, por uma eritroplasia. Nós temos uma outra revisão sistemática nesse sentido, em segundo nível de avaliação, no Jornal da Academia Americana de Medicina Oral, organizada, nesse caso, a revisão pela Ana Luísa Rosa, mostrando que existe evidência científica de leucoplasias nestes indivíduos. Isso correr bem, a gente vai conseguir divulgar os resultados nos próximos meses. Mas notem que nós fizemos a biópsia incisional e a morfologia, o fenótipo microscópico mostrava um carcinoma espinocelular convencional queratinizante. Diferente do segundo grupo, aqui sim é um tumor que tem uma variante microscópica convencional, um SEC convencional, mas na ausência de tabagismo e de etilismo. Esse é o grupo distinto para o qual, na medida do possível, nós deveríamos investir bastante energia em termos de pesquisa e de compreensão da doença, porque na mesma medida em que não se compreendem os fatores de risco, os tratamentos oncológicos de pacientes como esse ainda são feitos, via de regra, à luz da experiência de cada equipe de cirurgiões, de oncologistas clínicos. Não existe um protocolo bem delineado e, infelizmente, uma parte importante desses pacientes, como é o caso dessa nossa paciente, vão a óbito poucos meses depois do tratamento oncológico, não pelo conceito dogmático que às vezes se tem de modo equivocado de que câncer de boca em paciente jovem sempre tem um prognóstico pior. Isso não é possível permitir essa compreensão nos dias de hoje com o que nós temos de ciência. O que se sabe muito bem é que a maior parte deles é diagnosticado muito tardiamente e isso, de modo independente, acaba acarretando num prognóstico mais desfavorável. Eu já disse antes e repito que inclusive nas mídias convencionais, não científicas, desse grupo. E um dos pacientes que vale a pena investir tempo, para quem eventualmente não conhece, que registra essa história de modo muito interessante, é um dos maiores chefes de cozinha norte-americano, chamado Grant Achatz. Ele está registrada no Netflix, Grant Achatz, é uma história emblemática que mostra que interesse específico e não
conhece a história, que assista o episódio dele contando como ele enfrentou a doença. Uma história muito parecida com a nossa paciente do grupo 3. Ele também procurou dentistas e médicos que não reconheceram o problema, o trataram por ansiedade, achando que ele, por ser um profissional vivendo um momento muito ativo da vida, acharam que ele estava mordendo as bordas laterais da língua e causando a lesão. Ele registra tudo isso nesse seriado, e são 50 minutos aproximadamente desse episódio que são muito esclarecedores para a gente entender que esse é um problema do mundo real, que esses pacientes realmente fazem parte do nosso dia a dia. Mas ele mostra como ele superou a doença, como o tratamento impôs aí uma questão muito diferente para ele poder trabalhar como chefe de cozinha, tendo feito quimio e radioterapia com o paladar alterado, sem saliva. Então, como um jovem tem que enfrentar peculiaridades inerentes a tumores que se manifestam precocemente. Agora sim, concluindo, e me desculpando novamente pelos imprevistos aqui de conexão, eu queria deixar uma sugestão complementar de literatura à luz dos 3 grupos de pacientes jovens com câncer de boca. Se nós entendemos que o grupo 1 é só uma parte do espectro da doença, que o grupo 2 é um grupo bem reconhecido, o impacto do HPV, que existe inclusive um protocolo de tratamento quase que unificado, e que o grupo 3 é o que demanda maior preocupação no sentido de compreensão da doença, nós registramos essa sugestão de que esses pacientes deveriam ser chamados como tumores malignos da língua em pacientes jovens. Esse é um editorial de um jornal oncológico de referência, onde nós aqui então discutimos exatamente os 3 panoramas, os três perfis clínico-patológicos de câncer de boca em pacientes jovens, para quem tiver interesse de complementar a compreensão. E registro também, em termos de literatura produzida por nossa equipe, essa nossa preocupação, seguindo orientações internacionais, que não só é importante entender a biologia tumoral, mas a gente cada vez mais tem tentado entender que esses pacientes têm demandas específicas, inclusive de resposta ao tratamento, inclusive de aderência ao tratamento. Existe uma visão categorizada por pesquisa de que esses pacientes faltam com maior frequência, perdem com maior frequência sessões de quimioterapia, de radioterapia, por uma série de questões psíquicas inerentes à idade, à fase da vida que eles estão. E esse é um estudo que discute isso, um estudo da nossa equipe, feito em parceria com o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, com o apoio da doutora Thaís Brandão, outra parceria muito importante da nossa equipe. E esse estudo mostra, originalmente, que os pacientes mais jovens têm toxicidades, de um modo geral, mais importante do que os pacientes adultos da quimio e radioterapia. Portanto, eles precisam ser tratados em facilities, em centros multidisciplinares, como é o próprio ICESP, para que se possa atingir, então, uma qualidade de tratamento, de suporte oncológico e também de reabilitação específica para o momento de vida que esses pacientes enfrentam. Trocando em poucas palavras, trocando em miúdos aqui a nossa discussão de hoje, eu queria lembrá-los que, por consequência natural de que tudo foi discutido, é preciso trabalhar imbuído da ideia de que nós estamos vivendo um novo paradigma epidemiológico do câncer de cabeça e pescoço e de boca. É preciso trabalhar atento e com essa preocupação na assistência à saúde. É importante dividir conceitos nesse sentido com profissionais não especialistas também. Sobretudo porque são pacientes com doenças silenciosas, são pacientes, como a gente já viu, quase sempre com baixa repercussão clínica dos tumores, desde a infância até a vida adulta jovem. Esses pacientes têm tumores muito pouco expressivos do ponto de vista clínico, quase sempre assintomáticos, quase que sempre associados a fatores de riscos não facilmente identificáveis, o que faz, via de regra, um diagnóstico tardio, dogmaticamente levando para um prognóstico desfavorável. Junta-se a isso um outro agravante, que é o desconhecimento da biologia tumoral de uma parte importante destes tumores da infância, adolescência e vida adulta jovem, que acaba gerando protocolos de tratamento oncológico não unificados, não padronizados, que claro que também tem um impacto negativo aí para a avaliação geral de controle de doença e sobrevida dos pacientes. Por fim, seguindo uma tendência também internacional, é fundamental entender que existe demanda para políticas públicas em saúde e também em pesquisa direcionadas exclusivamente para esses pacientes, crianças, adolescentes, adultos jovens, desde a prevenção. Um exemplo muito importante disso é, por exemplo, as campanhas
públicas de várias partes do mundo, inclusive do Sistema Único de Saúde no Brasil, que estão vacinando pacientes para vacina do HPV, não só as meninas, prévio ao contato inicial sexual, mas também agora os meninos, os homens pré-adolescentes. Entende-se tão bem que o HPV-16 é o promotor dos tumores orofaringe, que a campanha foi estendida. Então, projetos específicos de atenção à saúde e a pesquisa para esse grupo de pacientes tão complexo e que se tornaram parte da vida real de todos nós como clínicos contemporâneos. Finalmente, agradeço mais uma vez então à Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral por essa oportunidade que me foi renovada, mencionando mais uma vez toda a equipe da direção da SOBEP e a professora Manuela Domingues Martins. Agradeço a nossa equipe de docentes e servidores da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, nesse cenário em particular o professor Márcio Lopes, professor Pablo Vargas, professor Roslane Paes de Almeida e o Dr. Rogério Elias, que estão mergulhados nessa problemática da assistência aos pacientes aqui na nossa rotina e a quem eu devo muito pelas oportunidades que aqui tive e tenho. A nossa equipe de alunos do programa de pós-graduação em estomatopatologia, sem dúvida, eles são fundamentais para os resultados de tratamento e diagnóstico dos pacientes que aqui eu dividi hoje, mas também aos dados acadêmicos e científicos. O nosso maior tesouro, sem dúvida, é ter o privilégio de ter conquistado egressos de cursos de odontologia do Brasil e da América Latina que se anulam e se dedicam exclusivamente aqui ao nosso programa e à nossa equipe para que a gente possa, em momentos como esse, divulgar o resultado dos trabalhos da nossa equipe. Eu agradeço a todos e também agradeço a duas equipes fundamentais nesse cenário de apresentação de hoje. Inicialmente, a equipe do Centro Infantil Boldrini, no nome da doutora Regina Mendonça, que eu já mencionei. O apoio dela, a coordenação dos trabalhos do Boldrini com ela foram centrais para a gente poder categorizar melhor esse problema em pacientes pediátricos brasileiros. A gente agradece muito toda a parceria que ela nos reserva nesses últimos anos. E por fim, aqui no contexto dos pacientes adultos jovens, também agradecemos muito a participação e a acolhida da doutora Thaís Bianca Brandão, junto ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, onde nós temos uma rotina também muito ativa de pesquisa e colaboração direcionada para esse problema dos tumores malignos da boca. E agradeço por fim também a doutora Ana Carolina Ribeiro, que eu tive o privilégio de começar os primeiros trabalhos nessa linha com ela, ainda na condição de aluno de graduação, junto à equipe da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, e de lá para cá se passaram quase 20 anos que a gente tem trabalhado de modo muito intenso em pesquisa e em família. Agradeço todo o trabalho que ela me reserva também nesse sentido. Deixo aqui abaixo o meu e-mail para quem eventualmente quiser fazer algum comentário específico, quiser solicitar algum dos artigos que não tem acesso. E me despeço aqui. Não vou atender as perguntas por conta do tempo, da conexão que me falhou, que me deixou aqui hoje numa situação ruim. E mais uma vez, então, agradeço a oportunidade de poder representar a FOP